que ficam nos incomodando em relação ao Brasil, mas tudo bem, faz parte. Faz parte do processo aí. Graças a Deus, o pastor Ricardo Souza está entrando aqui, deixa ele chegar para ele também dar uma boa noite dele. Ainda mais quando você menciona algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, o tema de hoje é oportuno, né? Interpretando as notícias no fim dos tempos, porque é um desafio para o cristão. Você tem até o Kalbach, com alguns livros dele aqui, que dizia que você tem que ter o jornal, o cristão deve ter o jornal do dia numa mão e a Bíblia na outra, né? Agora, uma coisa, enquanto o Souza vai entrando aqui, pastor Dionei, tem cristãos que querem interpretar a Bíblia pelas notícias. Eu sempre chamo a atenção o seguinte, falo, irmãos, você não pega as notícias como se elas fossem uma lente, põe ela em cima das escrituras e vai ler. Tem que ser ao contrário, né? Exatamente. Você vai e com a lente das escrituras, né? Você vai ler os jornais e interpretar as notícias pelo que a Bíblia diz. E esse é o tema de hoje, que eu acredito constitui um grande desafio para cada um de nós, porque realmente são temas de uma envergadura muito forte. E você falar de tribulação, de sinais, eu mencionei hoje de dia, porque há protocolos a serem seguidos nesses últimos dias, tanto por uma agenda globalista, como por uma agenda cristã, Sim. que conhece as escrituras. Mas, como eu sempre digo, um outro desafio é que os cristãos de hoje em dia são cristãos sem Bíblia, né? Então, no sentido de que não conhecem as escrituras, então nós estamos aqui um grande desafio, que é aqueles que pensam estar de pé, aqueles que estão cheios do Espírito, que estão buscando conhecer, que têm Cristo, testemunhar de modo que as outras pessoas possam ser atraídas para Cristo dessa forma, né? Vai lembrar aquela estatística que a gente viu, acho que esses dias, eu trouxe aqui que mais da metade dos pastores, mais da metade deles nunca leram a Bíblia inteira, o que é assustador por si só. Porque se no, digamos assim, no púlpito está assim, imagina no povo, né? Nos membros. Então é assustador, é assustador. As ovelhas, eu penso que os membros acabam por ser reflexo do pastor. Normalmente sim. Há sempre exceções, graças a Deus, mas normalmente é. E eu concordo com você, com raríssimas exceções. Eu sempre que posso, estou falando aqui, gente, para toda regra há exceção, nunca devemos generalizar tudo. Então, mas de um modo assim, quase que geral, se o pastor não está falando de Apocalipse, não está falando de volta de Cristo, os membros naturalmente não vão saber nada daquilo. Exatamente. Se o pastor não está falando de idade, se ele não está incentivando uma maratona bíblica, uma leitura bíblica, inclusive aqui eu sempre, não sei se você já me ouviu dizer, eu chamo a atenção do pessoal o seguinte, eu falo, gente, o devocional é muito importante, mas a leitura devocional não substitui o estudo bíblico, né? É através do estudo bíblico que nós percebemos como que Deus se relaciona, por que faz, como faz, sobre o seu plano de redenção ou plano redentivo, né? É através do estudo bíblico que nós desenvolvemos uma leitura bíblica cristocêntrica. Exatamente. E não, porque se nós somos crentes que estão constantemente na igreja, ouvindo pregações que massageiam o ego, pregações muito antropocêntricas, pregações muito em cima do eu, nós vamos desenvolvendo aquela linha de raciocínio. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós começamos a perceber que o tema central da Bíblia não sou eu, não é você, né? O tema central da Bíblia é Cristo, né? Sempre foi e continuará sendo, né? Nunca vai mudar. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Parece que... Souza, eu estou te enviando os convites aí, mas parece que o convite está voltando. Tá tipo como se tivesse recusado. É o Instagram nos ajudando, né? Como das últimas vezes. Ultimamente ele tem sido meio que avesso a nós, né? Não sei se a gente está classificado como personas quase não gratas no meio social. Mas aqui está o Souza, a câmera só está virada para os cabos, mas estamos firmes, já sabemos que você está aí. Pastor Ricardo Souza, muito boa noite, como é que está o Paraná? Boa noite. Plantão de notícias quinta escatológica. Isaías, no capítulo 18, há mais de 7 séculos atrás, ele disse, no capítulo 1, versículo 18, o Senhor diz,
Venham, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã branca. Oh, mais que a neve, oh, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Isso é só para começar com uma notícia de última hora para os nossos desviados de mente de plantão. Maravilha! É sempre bom ouvi-lo cantando, então, nem se fala. Glória a Deus, você salva aqui o momento. Tá louco, cara. Ai, glória a Deus, aleluia. Você imaginava que um dia ia ouvir alguém fazendo uma interpretação de texto como essa que você ouviu essa semana do Kleber Lucas, não? Você eu já... possível? Olha, eu já achei muita coisa possível, mas, sabe... O pessoal se supera, né? Sabe, uma mente assim pervertida, sabe? É esse nível, isso eu chamo de superação, sabe? Realmente, como diz você. O pessoal se supera. Sabe? Isso aí vai contra tudo, sabe? Que você imagina que é bom senso, que é verdade, que não é factoide, que não é notícia falaciosa, que não é notícia invertida ou atravessada. Isso depõe contra tudo. Ou seja, isso aí para mim, sabe, já extrapolou as raias da heresia. E a parte mais triste disso é que nesse ambiente que está se montando, pelo menos até esse momento, da esquerda, esse pessoal vai nadar de braçada. E quando lançar suas tarrafas, vão pegar muito peixe. Isso é de quebrar o coração, assim, nossa. É de entristecer muito. Ver pessoas que vão ser enganadas por pessoas como estas, né? Verdade. Já não basta a mídia mentir. Agora nós temos mais um grupo de mentirosos ganhando cada vez mais. Não que nunca houvesse, né? Os falsos mestres sempre houveram, as pessoas falsas no nosso meio sempre tiveram, mas elas estão ganhando holofotes e microfones, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Isso é terrível. A pastora Roberta, e ela estava falando o seguinte: quando nós ouvimos falar essas coisas do Apocalipse, do fim dos tempos, do momento do arrebatamento, do momento aí caracterizado pelo princípio das dores, os irmãos estão dizendo que o meu áudio está falhando. Peraí. Não, acho que tá bem, pode ser, mas eu não percebi. Acho que não. Eu também não. Se não estiver me ouvindo bem, de repente você sai. Não, eu acho que acho que só dá aquele escapezinho, mas é do próprio microfone, não é nem da internet, nada não. Deve ser do próprio microfone. Notei que realmente hoje está um pouquinho. Mas é o seguinte, nós estávamos conversando ontem, a pastora Roberta falou assim, eu não imaginava que nós veríamos no nosso tempo algumas situações como a que nós estamos vendo. Cristãos falando contra a palavra de Deus, né? Cristãos falando coisas absurdas, gente. Absurda. E essa pessoa, esse rapaz, ele não pensa naquilo que ele está falando. O Souza já abriu respondendo a ele com Isaías 1,18. Então é o seguinte, o texto não está falando de cor da pele, o texto está falando do pecado, né? Que ainda que ele seja escarlata. Agora, é isso que a leitura marxista faz. É isso que fazer uma leitura marxista das escrituras, uma leitura ideológica faz. Ele causa essa confusão porque muitos cristãos, e para além de cristãos, uma grande parcela da sociedade caiu na cilada do marxismo. E qual é a cilada do marxismo? Dividir a humanidade. Dividir a humanidade entre classes.
fazer com que mulheres fiquem contra homens, negros fiquem contra brancos, empregados fiquem como patrões, e, na verdade, toda a sociedade passa a ser lida dessa forma, e as relações do pastor com a ovelha passa a ser uma luta de classe, porque a ovelha precisa militar contra o pastor, e muitos cristãos não perceberam e caíram na cilada do marxismo, que era dividir a sociedade. E dessa forma a igreja está sendo enganada e está dividida. Agora, eu não sei se Dionei assistiu, eu e o Souza fizemos uma live com o tema marxismo cultural e fé cristã. E nós discutimos o papel da universidade pública ali. Porque ontem, uma hora da manhã, eu fui no perfil dele para ver se tem alguma coisa errada, porque eu adorava cantar o hino desse moço e agora não consigo mais, tem alguma coisa errada. Aí eu fui no Instagram dele, está escrito lá, mestrando e doutorando por uma universidade pública. E aí eu falei, bom, está explicado, porque eu fiz pedagogia em universidade pública. Eu fiz pedagogia aqui na UFJF, Universidade Fora. E olha, a doutrinação é muito difícil. Como cristão, como pastor, eu já respondi, eu já fiz umas 2 lives aqui por pergunta dos ouvintes. Pastor, como é que você fez para formar? Para conseguir formar? Assim, entrar já não foi fácil, permanecer foi uma luta. E sair com diploma, assim, foi um milagre, foi providência divina, porque é doutrinação. Quando você se diz hétero, quando você se diz cristão. E, meu Deus do céu, pastor, não sobra quase nem pena em você. Então é muito difícil mesmo, o ambiente é de doutrinação. E olha, você cai em ciladas mesmo. Durante algum tempo eu não percebia, mas eu fui observar depois, eu abria até algumas lives, pra você ter uma ideia aí, ali para 2020, eu abri alguma live dizendo assim, boa noite a todos, boa noite a todas, e eu não via problema naquilo. Mas é verdade, vocês têm, eu estou fazendo aqui a minha confissão pública. E isso para dizer o mínimo, porque tem outras coisas que você vai sendo contaminado. Se você é mulher, você que está me ouvindo, se você é mulher e vai para a universidade pública, por exemplo, é quase impossível não se tornar uma feminista e começar a defender sem perceber práticas, pensamentos, situações onde você precise ver um homem numa situação inferiorizada e humilhada. Bom, dito isso, eu quero fazer a oração, porque nós temos muito para dizer e eu separei para nosso início, logo após a oração, um texto de Isaías, capítulo 29, que eu acredito nos trará uma boa plataforma para discutirmos o tema de hoje, que é interpretando as notícias no fim dos tempos. Soberano Deus e Pai, nós te adoramos, te bendizemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa quinta-feira com ar em nossos pulmões para bradar e falar da tua palavra. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados de Dionei, do pastor Ricardo Souza, purifica-nos com o teu sangue, meu Deus, como foi contado pelo pastor Ricardo Souza, e lido Isaías 1,18, nós sabemos que os nossos pecados são sim vermelhos, escarlata. Meu Pai, tem misericórdia de nós, mas sabemos que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nos comparando, tornando brancos, alvo como a neve. Então, que o teu Espírito tenha liberdade para, em nosso meio, nessa noite, manifestar-se com os dons, manifestar-se com renovo, manifestar-se com libertação. Meu Deus, a tua palavra diz que Jesus chegou na sinagoga e leu as Escrituras. E por conta disso, o demônio se manifestou e foi embora. Nós cremos que quando a tua palavra chega, o mal vai embora. Nós cremos que quando a tua palavra chega, os demônios vão embora. Então, dá-nos poder, unção e autoridade para a tua glória nesta noite. Para que, em ministrando a tua palavra, e ensinando a tua palavra, as pessoas sejam libertas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Bendito seja o nome dele, que é único. Honra, glória, louvor, poder, domínio e majestade. Queria propor a leitura aqui de Isaías, capítulo 29, versículos 15 ao 21. Isaías. Vocês continuam me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Isaías 29. Perfeito. Ok. Isaías 29, do 15 ao 21. Ai dos que escondam profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele não sabe. Porventura, dentro em pouco,
Não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas haverão, até de cegueira espiritual. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano, uma dupla referência aqui ao anticristo, né? Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. Agora eu queria especial atenção no verso 21. Os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem. Os que põem armadilha ao que repreende na porta. E os que, sem motivo, negam ao justo o seu direito. Bom, a passagem está tratando desde o momento daqueles que fazem as coisas às escuras, pensa que Deus não vê, passando até pela restauração de Israel, e chega numa sentença muito interessante do fim dos tempos, no verso 21, dizendo dos homens que condenam o justo por uma palavra que ele diz, que põe armadilha na porta do justo. Nós estamos vivendo esse tempo onde nós precisamos ter, inclusive, cautela ao fazer uma live, porque a palavra dita pode sofrer não só a censura do algoritmo, como até uma censura que pode ser interpretada pelo MP de outra maneira. Sim. Então, nós estamos num momento onde parece que a lei enfraqueceu. Hoje de dia citei Daniel capítulo 8, 12, que diz que haveria um exército maligno marchando contra o lugar do sacrifício, da santidade, do templo, e jogando a verdade por terra. Diante dos nossos olhos, interpretando as notícias no fim do tempo, parece que chegou esse momento onde a verdade é lançada por terra, onde condenam o justo por uma palavra que ele diz e lhe armam uma armadilha às portas. Dentro de tudo isso, pastores, o comentário de vocês. Enquanto o Dionei toma ali o seu chamar um pouquinho. Sabe, eu olho para esse texto, eu diria até que um texto, sabe, apropriado para fazer coro com esse texto aqui é aqueles que ao mal dizem bem, ao bem dizem mal, pervertendo totalmente a essência do que está por trás disso. Esse texto ele está tratando, pelo que nós podemos entender, ele está tratando de prováveis conluios, né? Alianças, escusas, coisas feitas às escondidas, digamos assim, como uma vez, inclusive, eu achei muito, sabe, pertinente, e até vou relembrar isto que o Dionei citou, a respeito do que Deus pede para que o profeta vá olhar pela fresta, lá pelo buraco da parede, onde ele mostra os sacerdotes se pervertendo no recôndito das suas câmaras. Bom, muito bem. É exatamente nesses lugares onde são feitas alianças escusas, alianças espúrias. E aqui, provavelmente, nessa história de guerra, sabe, envolvendo o Egito, envolvendo a Síria, envolvendo uma série de questões que a gente sabe que permeiam esse texto de Isaías 29, né, está mostrando exatamente as articulações dos inimigos contra o povo santo. Ora, se nós transportarmos isso para os nossos dias, o que se fazem nos gabinetes, o que se faz nos ambientes escondidos de lideranças contra realmente aqueles que ainda querem manter a verdade ativa, a verdade sendo ecoada, a verdade, não importa que seja a verdade só a verdade cristã, claro, eu entendo que nós temos uma vantagem. Embora o mundo relativize, embora o mundo secularizado já tenha destronado Deus, nós ainda entendemos o conceito, olhando pela nossa introdução, daqui a pouco até esse conceito está pervertido dentro do meio cristão. Mas nós ainda entendemos perfeitamente o conceito de verdade absoluta. Eu
entendo e nós entendemos. Nós temos Deus, nós temos a sua palavra, nós temos Cristo como Logos, nós temos alguém que é o caminho, a verdade e a vida. Então isso para nós é algo absoluto. Então eu não abro mão e não vou negociar isso. Porém, nós sabemos que isso, a exemplo de algumas questões que nós estamos vendo na mídia e que já foram citadas hoje, nós estamos vendo a verdade sendo adulterada, pervertida. Então, ela está sendo relativizada por muitos. Então, nessas câmaras escondidas, o que se trama é como destruir aqueles que ainda defendem uma verdade. Como destruí-los? Né? Como condenar um homem? Como achar meios de... Não é isso que o texto diz, pelo que eu entendi, que você pediu que chamasse a atenção, Mestre Rodrigo? Deixa eu resgatar aqui. Verso 21. Eu estou com duas versões, porque eu gosto de comparar, sabe, mesmo quando a gente está discutindo. Eu vou pegar, acho que a versão que você leu aqui, que eu fui atrás dela. Os quais, por causa de uma palavra, uma única palavra, condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Bom, se isto aqui não é um quadro contextualizado à nossa realidade hoje, eu não sei o que a gente poderia encontrar como um quadro muito próximo disso. Sim. Eu estou vendo isso acontecer. Né? Estou vendo isso acontecer, inclusive com vocês. Eu sou pequenininho, né, em termos de mídia, em termos de, né, canal pequeno, meu jovem, né, eu comecei nessa história até por incentivo do Rodrigo, né, da pandemia para cá, mas eu vejo vocês sendo cerceados. Eu vejo vocês sendo impedidos, porque há análises brilhantes, há estudos interessantíssimos, sabe, que deveriam ser projetados para muito mais gente, né, levando, obviamente, um ensino ortodoxo, um ensino sadio, sabe, para que as pessoas possam ser alimentadas, principalmente entendendo que nós não podemos abrir hoje, não podemos tapar o sol com a peneira, achar que todo mundo hoje vai para a igreja, ou depois da pandemia. Gente, depois da pandemia, muitas pessoas não retornaram ao aprisco. Elas se recluíram, elas permanecem em casa, então essas pessoas elas têm que ter um meio de ser alimentadas. Tem que ter um meio de ser alimentadas, mas quando eu digo alimento, é alimento mesmo, alimento sólido, alimento digno de alguém que quer construir a sua vida, se edificar. E isto vem sendo impedido, vem sendo cerceado esse direito, por quê? Porque exatamente nós precisamos condenar o que não é passível de condenação, nós precisamos eliminar aquele que ainda ecoa algo benéfico para o ser humano, sob que pretexto? Os que querem condenar, sob o pretexto de serem anti alguma coisa. Aí vem a história, que são racistas, que são homo alguma coisa, seja fobia ou outra coisa, são pessoas que não têm amor, mas espera aí, durante séculos e séculos e séculos, as pessoas foram tiradas da vida do pecado pelo ódio? Uma pergunta. A igreja cristã chegou aos nossos dias tirando pessoas do caminho do pecado, do caminho do adultério, do caminho do pecado, do caminho do assassinato, do caminho da perversão. Foi pelo discurso de ódio ou foi pelo amor? Aliás, amor que eles defendem, diga-se de passagem. Sim. Amor que eles defendem, amor de Deus. Sabe? Então, só para passar a bola para o Dionei, o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje um discurso, uma narrativa mentirosa, espúria, indigna, para não falar outras palavras mais pesadas, para construir uma mentalidade, veja só,
Isso vem construindo uma mentalidade que não sabe por que se opõe e por que é contra. Ele só diz que é. Eu não gosto de fulano. Eu não gosto desse pessoal de igreja. Eu não gosto daquilo. Mas por que você não gosta? Você tem um argumento sólido? Eu não gosto porque não gosto. Porque eles são... o tema é sempre o mesmo. Porque eles são irados, discurso de ódio, só falam de um Deus que odeia, sabe? Porque isso já foi incutido nas suas mentes. Eu acho que é isso que dá para a gente introduzir. E isto vem sendo feito por aqueles que têm acesso à boca. Um amigo meu essa semana, só não me estendendo muito, um amigo meu essa semana me disse: Ricardo, pensa numa coisa, que boca blasfema hoje existe maior e pior do que a própria mídia. Sem dúvida. Sabe, aí quando eu olho para a boca do anticristo que falará coisas... Eu não gosto de usar a palavra maravilhosíssimas, porque ela é no sentido pejorativo, mas ele fala blasfêmias, coisas hediondas, abominações. E quem hoje vai ser a extensão da boca podre do anticristo? A mídia tendenciosa, a mídia sob o controle dele. Concordo. Eu vou até aproveitar e vou engatar aí Jeremias 9. Eu vou pensar 3 textos, 3 versículos. Vou ler o 3, o 5 e o 6. Tá? E aí eu vou explicar por que eu vou citá-los, mas apesar que algumas coisas já falam por si. E Jeremias aqui, na verdade, né, o profeta ele tá expressando a sua dor por causa da ruína do povo. Né? Então está relacionado a isso. E ele vai falar assim: curvam a língua como se fosse o seu arco para mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. Porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. O 5 agora. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar iniquidade e vivem no meio da falsidade. E pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. E aqui eu vou resgatar uma discussão que nós já tivemos. Eu vou para o versículo 3 de novo, quando ele fala assim: curvam a língua como se fosse o seu arco para mentira. E eu vou resgatar uma coisa que a gente conversou lá atrás, quando a gente falou já dos 4 cavaleiros, e até da nossa primeira live juntos, quando eu falei do cavalo branco. E o cavalo branco lembra que carrega um arco, né? E aí eu mostrei pelo texto de Oséias 2, não lembro se é o 18, 19, que primeiro que o cavalo branco está vinculado às bestas feras, e bestas feras sempre fala de um povo que é levantado, né? Simbolismo de bestas feras sempre está relacionado a um povo. No caso aqui de Jeremias, ele vai vincular isso aos babilônios. Os babilônios são as bestas feras da sua época, são os cavalos brancos da sua época, que vêm sobre Israel, né? Sobre Judá especificamente. E o texto de Apocalipse fala que ele porta um arco, né? E lá em Oséias 2, justamente faz o vínculo, né, das bestas feras com o arco. A arma que eles usam é o arco, né? Não por acaso a mesma coisa que a gente viu de Apocalipse 6, quando fala o cavalo branco. E aí eu vou retomar a questão do arco que eu citei do hebraico, né? Porque o termo arco no hebraico é keshet, ele tem 2 raízes. Uma das raízes está relacionada a kosh, que é justamente engano, armadilha, enganar. Então, na verdade, quando você assim lê o texto, curvam a língua como se fosse o seu arco para mentira, né? É uma brincadeira do próprio idioma hebraico. Deus está fazendo uma brincadeira com o texto, fazendo o vínculo da mentira com o arco, nesse sentido, né? Eles estão curvando as suas línguas, usando como o arco do engano, da mentira, da isca, da armadilha, né? Eles usam as palavras, na verdade, com um único intuito: enganar e preparar armadilhas. Né? E é o que a gente vê na mídia hoje, por exemplo, e a gente vê na boca dos falsos profetas muito disso também,
né, nesse sentido. E é interessante porque esse termo para arco, voltando àquilo que a gente já conversou, tem uma outra raiz, que é cachá, que fala de ser duro, ser severo, ser feroz, ser cruel e ser difícil, obstinado, teimoso. E tem tudo a ver com essas características destas pessoas que a gente tem já falado várias vezes, que usam da falsidade do engano como parte da sua ideologia, né? Existem duas ideologias que usam muito da questão da mentira e do engano como arma, né? O Islã faz isso, né? Porque o Islã pratica taquia, o que eles chamam de taquia. Taquia é um método islâmico para você enganar o seu oponente enquanto você não tem poder suficiente para poder subjugá-lo. Porque lembra, islamismo fala de submissão, significa submissão, né? Então, enquanto você não consegue submetê-lo, porque você está em menor número, está num país e você ainda não conseguiu a maioria, então você usa de taquia. Você usa de engano. Por quê? Porque Allah permite, né, o Deus nesse momento você pode fazer coisas que são proibidas dentro da religião islâmica, né? Permite você usar o viver engano como um infiel para poder... Exatamente, para você conquistar os que não são islâmicos, para você vencê-los e subjugá-los. A mentira é uma arma. A mentira é uma arma. Não, é uma arma mesmo, não é nem tolerar. Você usa ela como fator de guerra ideológica, enquanto você não pode fazer uma guerra, digamos, essa guerra santa, que eles chamam, né? Essa a jihad, enquanto eles não podem fazer a jihad efetivamente física, eles fazem ideológica, e na ideologia usam mentira. Por isso que você vai ver, e a esquerda coopera com eles, porque a esquerda faz estão mancomunados num projeto único para derrubar o mundo judaico-cristão, enquanto que os metacapitalistas financiam, né? A esquerda faz uso e permite, né? E coopera com o Islã, e os metacapitalistas financiam o processo. E eles fazem uso dessa aqui, aí você vê, não, o Islã não é guerra, o Islã é amor, é bondade, etc. Claro que existem nuances aí, né? A gente sabe que nem todo islâmico, obviamente, é um radical e tudo mais, mas existe um grande percentual que é. O problema é que na raiz da religião islâmica você vai encontrar isso, né? Não tem como você esconder isso na cultura islâmica. Por quê? Porque os próprios imãs fazem essa interpretação depois. Mas o grupo que usa o engano como arma também é a própria esquerda, né? Engano é uma arma fortíssima para eles, e isso vem da escola de Frankfurt, isso vem de Gramsci, né? Isso vem de várias frentes onde eles usam o marxismo cultural, né, para justamente fazer esse tipo de coisa, que já vem fazendo há muitos anos, né? Mais de século já estão fazendo isso. E usam termos que são aparentemente bonitos, né, dão um banho de loja, mas quando você vê, na verdade, a hipocrisia reina nesse meio, né? Voltamos àquele exemplo clássico que a gente já citou aqui, salvar, né, as araras, os papagaios de cara roxa, né, os ovos de papagaios de cara roxa que estão sendo mortos. Então todo o pessoal de esquerda assina com o maior prazer para salvar, e aí quando apresenta a segunda, né, petição, que é para ir contra o aborto, eles dizem, não, pera, contra o aborto não. Nós queremos salvar os ovos dos papagaios de cara roxa, mas e contra o aborto, jamais. É hipocrisia, isso é uma pura hipocrisia. E hipocrisia, gente, é engano. É você usar do engano, usar da mentira. É falsidade. Né? E é falsidade do seu pior jeito. Né? Lembra que os fariseus foram acusados de hipócritas, de sepulcro caiado. E isso não foi um elogio, não. Né? Jesus e o povo da época, quando fala sobre eles, nesse sentido, daquilo que eles dizem, mas não fazem, né? Que Jesus diz, olha, você faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Né? Porque são sepulcros caiados. E a gente vê esse mesmo comportamento hoje, né? Não mudou, gente. A mentira vem, o pai da mentira está lá atrás, já caiu lá atrás, ele só vem
criando novas formas de executá-la, mas ele vem fazendo isso e usando sutilezas, como usou com a mulher no jardim. Sutilezas, olha, eu acho que botando dúvidas. Foi Acho assim que que não... Deus disse? Eu acho que Foi assim que tem Deus certeza disse? que Deus falou isso? Olha, eu acho que você está enganado, você não viu direito. Tal. Essas pontas de dúvidas e Colocou uma dúvida, essas pronto, iscas, semeou. essas armadilhas, essas iscas, fazem parte do que a gente está vendo hoje de rodo, né? Não tem o que você dizer. Então a mídia faz isso direto, né? Para quem tiver curiosidade... Olha o versículo 8 desse Jeremias 9 que você trouxe, o versículo 3. Olha como que o versículo 8 está intimamente ligado com o que ligado, você leu do 3 né? e com o que você está falando agora. Exatamente. Porque ele é a flecha mortífera, porque está no arco, né? Está no arco do engano e está no arco da dureza, da ferocidade, né? Da obstinação, do ódio, de certa forma, né? Flecha mortífera é a língua deles. Falam engano, com a boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior, armas ciladas. Ou seja, é o mesmo texto, só que de outra forma, né, já de forma mais aberta e explícita do que fala o versículo 3, que eu citei lá. Então, você vê que é uma característica desse povo, e esse povo, que é o povo do tempo do fim, porque a gente está falando, como eu estou fazendo o vínculo desse pessoal com o cavalo branco, né, e esse povo que abre já esse período dos selos, e é esse povo que está sendo adestrado e treinado para isso que vai vir aí, né, você vê que eles são duros, eles são ferozes, eles são terríveis, eles perseguem mesmo, né? Por isso que o texto diz assim, ó, falam de paz, né? Falam mansamente, é quase eles são uma cópia mais, digamos assim, não tão rebuscada, mas uma cópia infeliz daquele que fala como cordeiro, mas no fundo não tem nada disso, né? É dragão. É um dragão. Então é isso aí, ó, com a boca fala de paz, mas no interior eles armam ciladas. Eles querem, na verdade, ó, botar uma isca para te botar numa armadilha e depois usar dessa crueldade contra essas pessoas. E a mídia está cooperando. A mídia hoje faz o mesmo jogo, a grande parte dela, existem uma ou outra exceção, que, olha, tá difícil, as exceções, inclusive, também estão começando a cair no sistema, e é isso que a gente está vendo se movendo, porque vem por aí, gente, não se engane. Por isso que a verdade é fundamental. Conhecer a verdade é fundamental para você... É aquilo que se diz, né? Você não precisa conhecer todas as notas falsas que são criadas. Exatamente. Basta você conhecer a verdadeira. Se você conhece profundamente a verdadeira, olha, você vai enxergar as falsas de vários tipos e modelos facilmente, porque você conhece a verdade. E é a mesma coisa, se você tem essa intimidade com a palavra, com a verdade, não vão te enganar. Não é a mídia que vai te enganar. Porque mesmo que soe bonito nos teus ouvidos, tem um Espírito Santo lá dentro, que é amigo íntimo seu, que vai dizer, opa, tem uma coisa errada aí, ó. Você percebeu? E essa flecha está envenenada. Essa língua aí está envenenada. Tem uma armadilha aí. Se você não percebeu, deixa que eu vou te mostrar. Entendeu? Mas para isso tem que ter relacionamento com a verdade e com o espírito da verdade. Do contrário, às vezes pode cair no engodo. E olha, e tá cheio de crente cristão, filho de Deus, criança, mas filho de Deus, que está caindo no engano. Está caindo nesse engodo todo. E olha, até nos púlpitos. Caindo e sendo usado. E sendo usado. Como instrumento de armadilha também. Exato. O que é assustador. Que é assustador. O que me levou aqui para 2 Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou. Então eles eram do nosso meio, são mestres do nosso meio, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos que aí agora vem a coisa que o Johnny falou, muitos estão sendo instrumentos, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles
infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Quando nós vemos situações como essa que aconteceu, e outros pregadores, você começa às vezes acaba investigando algumas coisas. Você começa a ver que às vezes a pessoa, para endossar seu comportamento, ele é de Deus, ou era de Deus, ele é cristão, ou era cristão, ele é daqui, ele sabe, ele conhece, mas às vezes é um perigo, às vezes, a caminhada cristã, a caminhada na vida espiritual, que eu quero dizer assim, porque se você der muitos passos em direção oposta a Deus, em direção oposta a Cristo, se você achar que pode brincar demais com o pecado, sujar-se um pouco de lama, chega uma hora que não dá para voltar mais. Claro que não há pecado que Deus não perdoe, exceto o pecado contra o Espírito Santo e receber a marca da besta. Claro, nós sabemos disso. Mas a culpa corrói. A culpa corrói. E às vezes o sujeito ele já deu passos numa direção mais à esquerda, de uma maneira tão profunda, que ele começa a sentir-se tão contaminado, tão culpado, que ele mesmo acha que não dá para voltar. E aí, permita-me aqui uma expressão popular, ele costuma dizer assim, tá no inferno, abraça o capeta, sabe aquela coisa? Tá na chuva, vamos molhar. Aí o cara vai, porque não dá mais, ou pelo menos ele acha que não dá mais para voltar, e então ele, eu tô daqui mesmo, aqui eu já fui aceito, aqui eu vou ter uma nova voz, eu vou poder falar de novo, eu vou ter uma releitura e um endosso dessa nova vida, e aí o cara fica do lado de lá, ensinando palavras fictícias. E olha, num monte de gente que está, às vezes, com espírito de contestação. Porque tem gente que vive muito disso. Quer contestar o ensino tradicional, quer ensinar o ensino. E quando eu falo tradicional aqui, eu estou falando das veredas antigas. Eu estou falando dos caminhos antigos, do caminho verdadeiro. Eu estou falando aqui de uma ideia de conservadorismo, de conservar o que é bom. Tem gente que vive para agir contra o sistema, porque quer contestar, porque tem aquela necessidade de aparecer desta maneira, discordando. Discorda simplesmente para aparecer, discorda simplesmente para se lançar. Ele pega carona nos grandes vultos, em grandes ícones do cristianismo, que já estão falando heresia, e pega um carona com aquilo, e aí você vai tendo uma geração de cristãos, se eu posso chamar assim, cristãos desviados, ou então cristãos nominais, né? Cristãos nominais, e aí você tem cristãos defendendo coisas absurdas, desde cristãos defendendo o feminismo, desde cristãos defendendo comportamentos que são antibíblicos, a pessoa não consegue ver que aquilo é antibíblico, porque de Bíblia ela não tem nada. Aí entramos numa outra expressão, que é tema aqui para a nossa interpretação das notícias do fim do tempo, que é o analfabetismo bíblico, né? No Brasil se fala muito sobre analfabetismo funcional, que a pessoa lê o enunciado e não consegue interpretar. Ela conhece as letras, mas ela não consegue formar o raciocínio a partir daquilo e não consegue interpretar. E assim nós estamos sofrendo de um analfabetismo bíblico, onde as pessoas não conseguem entender as escrituras. E olha, eu quero fazer umas provocações aqui. Sempre defendi que um grande sinal do novo nascimento é a compreensão das escrituras. E com isso eu não quero dizer que quem nasceu de novo sabe tudo, tem que saber tudo. Não tenho essa pretensão, nenhum de nós sabe tudo. Claro, nada disso. Mas assim, quando a pessoa nasceu de novo, quando a pessoa é de Cristo, quando ela tem o Espírito Santo dentro de si, ela pode até não entender. Mas na hora que você vem, abre as escrituras, cheio do Espírito, em oração, e você ensina, ela diz, e encaixa, sabe? O Espírito Santo faz encaixar o que você está ensinando com aquela pessoa que tem o desejo, que tem a sede, que quer compreender, mas ainda não está compreendendo, mas ela passa a compreender porque você falou. Então a compreensão das escrituras é sim um sinal do novo nascimento. Quando a pessoa rejeita de todo modo, e não aceita, e não compreende, não quer, isso é um sinal de que ela está com a mente cauterizada. Pastor. Vai lá, Mani Ricardo. Beleza. O analfabetismo funcional é justamente o que se pretende. É justamente o que se pretende. Porque você veja bem, essa pessoa sabe as letras, mas ela não é capaz de formar um raciocínio crítico, argumentativo, que justifique determinada posição, postura. Bom, então é mais fácil manipular. É mais fácil manipular. E você lembra de uma época que a gente defendia muito que a televisão tinha um poder de
de persuasão, a televisão tinha um poder de chegar a uma envergadura tamanha numa época em que não se falava de internet, a televisão tinha um poder assim de penetração enorme. E ela corrompeu a mente de uma geração inteira, talvez até mais, considerando que tenhamos 2 ou 3 gerações vivendo numa mesma época, talvez ela tenha feito isso. Agora, não é esse exatamente o papel dos proponentes globalistas? Porque das duas, uma. O que você puder eliminar, ótimo, é serviço a menos. Vamos colocar dessa forma. Daí tem aquelas pedras da Geórgia lá que foram destruídas e tal, que tinham lá os 10 mandamentos. Então, o que você puder eliminar é um serviço a menos. Os que ficarem, nós precisamos sequestrar as suas mentes. E é fácil fazer isso. Quando a narrativa é constante, permanente e persuasiva, não importa as explicações, porque eles não dão os argumentos, eles simplesmente colocam aquilo e aquilo entra na mente da pessoa e é aquela história, né? Não sei quantos milhões, não sei quantos milhões. O próprio dono dos milhões advogou que ia lá fora e que a gente gostava muito de números. Vamos falar de números lá fora. Mas números que não traduzem uma realidade. Só que números têm um efeito, assim como eles podem ter um efeito positivo, eles têm um efeito extremamente negativo na mente daqueles que estão ouvindo, principalmente na mídia internacional. Alguém vai dizer, não, mas esses caras aí, os índices deles são muito fora da realidade. Mas a pergunta é, quem foi que veio aqui monitorar esses índices? Quem foi que fez um estudo realmente verdadeiro, um estudo sério sobre a questão desses números? Há uma estatística atualizada, não há? Quer dizer, ninguém vai atrás disso. Então, o que se constrói é em cima de uma narrativa e não em cima de dados que foram verificados, que foram compilados numa planilha, que foi feita uma pesquisa séria sobre isso e feita uma avaliação final para chegar a uma determinada conclusão se esses números são ou não são válidos, por uma amostragem ou não. Ninguém fez isso. Então, se engolem os números, porque eles estão na narrativa. Então, é justamente o que se pretende, meu caro Rodrigo Dionei, com a história do analfabeto funcional. Esse é o cara adequado. Ou seja, eu dou um outro nome, na verdade eu não. Me perdoem quando eu digo eu dou, não. Eu vou dizer quem é o pai dessa frase. O próprio Marx. São os idiotas úteis. Veja bem, não somos nós que estamos dizendo. Foi Karl Marx, o patrono dessa bagaça toda aí, que falou disso. Agora, quem é o idiota útil? Exatamente o analfabeto funcional. Esse é o cara útil. É o cara que se propõe a servir a esse sistema quando ele já foi sequestrado, né, sua mente já foi plenamente tomada, e esse cara passa a ficar a serviço disso. Exatamente aquilo que o Dionei falou que acontece no Islã, sabe? A história desde pequenininho, no Corão, e vai, aquele discurso, ele entra na mente. E aí, o cara vai passar a fase da adolescência pensando nisso, meditando nisso, repetindo e repetidas vezes, orando e falando as mesmas palavras. Quer dizer, isso passa a ser parte do indivíduo. Tá? Então esse é um dos aspectos. Outro aspecto que eu queria só resgatar, se vocês me permitirem, voltando à questão do arco, questão de mentira, eu estava vendo aqui a versão, tanto a do Rei Tiago quanto a LTT, e elas mostram essa questão do engano. Isso na hora me remeteu à proteção para isso. Só quero trazer isso à tona. Aí quando a gente vê o apóstolo Paulo falando a
respeito da armadura de Deus, quando a gente olha para o escudo romano, não sei se vocês têm essa imagem, o escudo romano, ele era uma proteção, uma ferramenta, e os romanos tinham determinadas estratégias de defesa onde eles usavam os escudos. E o escudo era um escudo que praticamente cobria 80% do corpo. Sim. 75%, 80%, ou seja, ele era um instrumento grande. Ora, esse escudo, Paulo remete à ideia de ser o escudo da fé. Estou trazendo isso à mente porque o capacete tem que estar vestido. Ele é proteção, flechas, né? Exatamente, mas o escudo é contra as flechas. Exato. A fé é contra as flechas. Essa é a sacada. Agora, o que me traz, o que me vem à memória, Rodrigo e Dionei, é que não existe fé. Não existe fé sem 3 Cs. Convicção, confiança e conhecimento. Então percebam, quem é o cara que acaba cedendo, aí exatamente o texto que o Dionei tinha levantado antes sobre a questão da mentira, quem é exatamente esse cara? A melhor forma de proteger o indivíduo para as tentações ou até mesmo ceder a qualquer tipo de pecado estão justamente na palavra. E é a palavra que traz a fé e é a fé que fortalece o indivíduo. Então, todo pecado vai se instalar, e é esse o grande problema. Vamos generalizar, todo pecado vai se instalar na vida das pessoas quando elas passam a crer não mais na verdade, porque elas não têm o conhecimento da verdade, nem a convicção nessa verdade, e nem a confiança em Deus, e elas acabam dando lado e acreditando na mentira. Pronto, nesse momento o pecado está instalado. Só esse complemento que eu quis trazer, resgatando aquela questão do arco, sabe, da mentira, do engano. Nós nunca imaginamos, gente, eu sempre falo, né, o Rodrigo viu, você mesmo, Dionei, veio falando do tempo de engano, eu sempre assevero muito isso dentro da questão do sermão profético, mas nós nunca imaginamos que esse engano, ele teria esses, vamos dizer, assim como existe a multiforme, né, sabedoria, a multiforme graça do Senhor, existe também as multifacetas do engano que hoje opera na humanidade. E, infelizmente, eu concordo com vocês, muitos crentes, cristãos, desavisados e desnutridos, estão caindo nessas ciladas e aderindo a elas. Isso é um problema. Sem dúvida, sem dúvida. E deixa eu aproveitar o texto que o Rodrigo levantou, que é o 2 Pedro 2:1, que fala desses falsos mestres, né? Falsos profetas e falsos mestres, né? Então você tem preletores, eu vou acrescentar aqui falsos pastores, porque todo pastor é meio mestre e todo mestre é pastor, né? Estão meio que intercalados, estão juntos. Uhum. Então, falsos profetas, falsos pastores e falsos mestres, esses, quando o texto fala assim, introduzirão dissimuladamente, esse termo no grego, né, que fala sobre ser dissimulado, que é paressago, no caso de 2 Pedro 2, ele fala assim, introduzir de forma secreta, usando de artimanhas, né, meio de soslaio, como se diz, né, de forma manhosa, de forma que, digamos assim, é algo inocente, não é algo, ele não entra com uma heresia, normalmente, clara, perceptível, algo assim que choca, que fere. Começa pequeno, e à medida que isso vai crescendo, aí sim você chega nesses níveis como chegou, né, vários que a gente vê por aí, né, Caio Fábio, René e tantos outros aí que a gente tem ouvido falar, né, e o Kleber Lucas agora. Eles chegam, as coisas vão crescendo devagar, é tudo muito lento, é um processo lento.
para chegar nesse nível, né? E é interessante que o termo fala assim, eles entram com isso de forma furtiva, né? De forma realmente quase que secreta, e eles levam heresias que são destruidoras. Destruidora, gente, esse termo para destruidor, ele me lembra, porque está vinculado, é a mesma palavra, né? Que é apolia no grego, que está relacionado ao texto de Mateus 7,13. Mateus 7,13 fala assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a poleia, destruição ou perdição. E são muitos os que entram por ela. Ou seja, o que você está vendo? Você está vendo esse pessoal dentro da igreja, dentro, no meio do povo de Deus, que teoricamente estava entrando pela porta estreita, né? Entrou pela porta estreita, está naquele caminho. Esses caras, é como se eles estivessem no meio, cavando um túnel para voltar para a porta da perdição. Então eles fazem um desvio, um detour, né? Por isso que o termo no grego ali é o mesmo. Essas heresias destruidoras são as heresias que levam para a perdição, para esse caminho da perdição. Então, na verdade, você acha que está seguindo um caminho estreito e de forma dissimulada, sorrateira, furtiva, você pegou um desvio, um detour, e está indo de volta para aquele caminho da perdição de novo. Por isso que o texto diz, no final, até o ponto... Por isso que ele fala assim, ó, é algo crescente, lento, devagar, mas ele culmina, o objetivo dele, final, é até o ponto de renegar o soberano Senhor. E quando fala de renegar, esse termo no grego, fala o seguinte, não é de você negar de uma forma completamente clara. Não, é de você negar quem é o Senhor. Porque o que acontece? Você foi ensinado por meio dessas heresias destruidoras, que são perigosas e que levam à perdição, de que o Senhor é outro. Então você começa a olhar Deus, mas ele está te levando para olhar um Deus que não é o Deus que está no trono. É um outro Deus, um falso Deus, que está usando o mesmo nome de Jesus. E, gente, a gente sabe dos falsos mestres. Eles falam como, aparentam ser como. É aquilo que a gente falou, fala como cordeiro, mas na verdade é o dragão que está ali. Então ele está levando, e essas pessoas estão entendendo que não, mas eu estou adorando a Deus, eu estou buscando a Deus. O problema é que não é o Deus que eles imaginam que é o do texto bíblico, porque eles não conhecem mais. Eles dizem assim, não, meu Deus não faz isso. Não, o Deus que eu conheço não faz essas coisas. O Deus que eu conheço, imagina se ele faria uma coisa dessa. Eu não faria, imagina se ele faria. Né? Tem coisas que você vai ouvir assim que são absurdas. Vou dar um exemplo clássico no mundo de hoje. Como eu não disciplino o meu filho, como eu não dou varada, por exemplo, meu filho, imagina então se Deus vai dar, que Deus que é melhor do que eu. Se eu que sou ruim não faço isso, é claro que Deus não faz. Aí o texto que fala que ele dá varada e até açoita. Não, deve estar, provavelmente, entender errado. Não é esse Traduzir texto tá mal traduzido. Isso aí, não, na verdade, é uma falha de interpretação. E aí você vê uma ginástica. Os caras fazem uma ginástica teológica, que é um contorcionismo, assim, para convencer que o texto não fala aquilo que o texto fala. Exatamente. E o duro é que as pessoas, muitas delas, na ânsia de querer aquilo, porque se você lê a verdade às vezes ela machuca, ela te confronta, ela exige de você um posicionamento que às vezes as pessoas não querem dar. Eu não quero essa responsabilidade. Não, eu não quero ter que... Peraí, não. Então, me lembra Isaías 30, né? Acho que é Isaías 30. Por favor, me fala aí, né? Não me fala a verdade, não. Me profetiza ilusões, por favor, né? Massageia meu ego. Profetiza para mim ilusões. Fala que vai dar tudo certo. Fala que vai dar, né? Que simplesmente eu não vou ter esse problema, que Deus não é assim, né?
É mais ou menos isso que a gente vê. E, olha, gente, isso tem crescido. O problema é que não leva para a porta, não é o caminho da salvação, é o caminho da perdição. O texto mesmo está dizendo isso. É o caminho da perdição. E que você vai chegar a um ponto que você acha que conhece Deus, mas o Deus que você conhece não é mais o Deus verdadeiro, é um falso Deus, é um falso Messias. Você, na verdade, por isso que quando vai chegar alguns, vão dizer assim, mas Senhor, em teu nome, então nós não profetizamos, em teu nome não fizemos maravilhas, em teu nome não expulsamos demônios e tudo mais. E é Jesus, afastai-vos de mim, nunca vos conheci. Por quê? Porque eles, na verdade, estavam servindo ou a eles mesmos, que também é muito comum hoje em dia, né? E projetaram essa visão num Deus que não é o Senhor Jesus, que não é o Deus bíblico, o Deus que está se revelando nas Escrituras. É um Deus que eles mesmos criaram, segundo as suas próprias cobiças, segundo as suas próprias concupiscências, por isso que estão dando ouvidos a mestres para satisfazerem isso. E aí, claro, isso só vai levar a um caminho, o caminho da perdição. E é triste. Verdade. Ô, Dionei, você viu que o texto vai além disso? Só estou jogando para você de volta. O texto, ele fala até mesmo negando. Veja, sim, negar Deus. Não é nem desconhecer Deus. Sabe? É pior ainda, é o cara que conhece e o nega. Isso aí. E o que seria negar Deus? O que seria negar Cristo, se não dizer que a palavra dele não é aquilo que ele disse? Se dizer que o alvo como a neve, o sangue, que o que seria negar então, se não desdizer? Esse termo no grego, quando fala isso, eu vou pegar do próprio léxico aqui, ó. Estou com ele agora aqui aberto. Fala assim, recusar a reconhecer ou admitir. É uma das possibilidades. Recusar a conhecer, ou seja, por isso que eu digo, o Deus bíblico, né, ele fala uma coisa, e eles fazem o quê? Um contorcionismo para dizer que ele não fala aquilo, porque eles não querem, se recusam a admitir que Deus é daquele jeito. Eles buscam um Deus que eles queiram servir segundo as suas próprias cobiças e vontades. É isso que eles estão fazendo. Por isso que o termo fala nessa questão. Eles recusam-se de estar debaixo do jugo desse Deus. E não tem outra opção, gente. Porque o universo, Deus criou um universo que é dicotômico. Gostem ou não. Sempre vai ter só duas escolhas. Ou é luz ou é trevas. Ou é bem ou é mal. Né? Ou é lei ou é graça. Ou é Sara ou é Agar. Né? Ou é Jacó ou é Esaú. Ou é Isaac ou é Ismael. Se você não escolheu Deus, naturalmente você escolheu não Deus. O outro lado. É simples. O lado negro da força. Exatamente, não tem como escapar. É simples, puro e direto. Se você não quer admitir, se você não quer reconhecer quem Deus é, né, e servi-lo, então, naturalmente, você está reconhecendo outro no lugar dele. Exatamente. Que às vezes é o teu próprio ego, mas às vezes é o engano de Satanás, é a própria mentira que você achou porque ela é bonitinha, porque são ilusões que te venderam, né? Aquele texto que eu citei, né? Profetiza para mim ilusões. Né? Então é a mesma coisa, está relacionado. Quando a mentira serve o ser humano, massageia o seu ego e atende às suas necessidades, tanto as necessidades que são naturais quanto aquelas que vão além do natural, aí é obviamente que é outro Deus que o ser humano vai aderir, que massageia e que o satisfaz. Isaías 30:10, aquele texto. É o Deus desse século. Exatamente. Quem é o Deus desse século? É o cara condescendente, é o cara que se faz amiguinho. Meu filho mais novo usa uma expressão muito interessante. Você pode fazer o que quiser, pode servir, você pode achar que num primeiro momento esse Deus desse século vai te dar tudo o que você imagina que pode ter. Só não vai esquecer de uma coisa. Esse cara aí um dia vai mandar o boleto. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele usa essa expressão. E não tem terceira via. Não dá para ficar no muro. Porque o muro também pertence a esse cara. É dele. O muro é dele. O muro é dele. Tem uma charge muito interessante que traz isso, né? Do lado está o anjo,
e do outro lado está o diabo, o sujeito está em cima do muro, e o anjo está, desce daí, meu filho, vem para cá, vem para o caminho da luz, vem para Deus e tal, vem, meu filho, vem, insistindo, e ele nada. Ele fica intrigado com aquilo, ele vira no outro quadrinho da charge, ele vira pro diabo, você não vai ficar me chamando pro seu lado, não? Você não vai ficar me chamando para descer do muro também pro seu lado, não? O diabo responde assim, não, foi eu que criei o muro. O muro é meu, você tá comigo já. Exatamente. Porque estar em cima do muro ou estar no lado errado é 2/3 de estar errado. Exatamente. São e olha, vocês querem partes. ver uma coisa? Pegando uma carona no que vocês estão falando aí, Jesus em Mateus 24, ele diz pelo menos 3 vezes sobre o engano. A cautelares do engano. Ele falou 3 vezes. Então, o que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos alertando, pedindo aos irmãos para prestar atenção, o engano e essa coisa do fim dos tempos não é algo que vai vir exteriormente e um ataque feroz, ateístico. Não. 1 João 2,18 diz que, filhinhos, é já a última hora e ouvistes que vem o anticristo, né? Enquanto esse anticristo não chega, muitos têm se feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2,18. E o 19 diz assim, e eles saíram do nosso meio, eles estavam aqui, eles estavam conosco. Então esse engano de que Jesus fala, não é alguém de fora com um ataque aberto e dizendo para seguir outra religião. Não, é um ataque, um engano atuando dentro da religião chamada cristã, né? São mestres com suas mentes cauterizadas, completamente perdidos. E aí, já que o Souza Dionei falou ali de caminho do lado sombrio, né? Eu vou resgatar aqui um diálogo no Conselho Jedi, entre Mestre Yoda, Mestre Windu e o Mestre Obi-Wan Kenobi, que eles estão intrigados, porque que um grande mestre, um grande líder, que é o Conde Dooku, que agora não é mais um Cavaleiro da Luz, não é mais um Jedi, ele fez uma série de intrigas naquele diálogo, naquele jogo de palavras, que o Dionei sempre fala pra gente sobre esse jogo de palavras que às vezes tem no hebraico. Ele faz um jogo de palavras que ele deixa todo mundo confuso. E aí o mestre Obi-Wan Kenobi pergunta ao mestre Yoda, será que Conde Dooku falou a verdade? Quando ele disse de um lado sombrio, controlando o Senado e a liderança, aquela coisa toda, o mestre Yoda fala, difícil saber. Porque quando a pessoa está numa situação como a dele, tudo que ela faz é enganar, é torcer, é distorcer, é tramar e criar intrigas. Então, às vezes, a pessoa ela é um grande ícone. Dissimulação e encobertamento. Pronto. Então, às vezes, justamente quando a pessoa do... é um grande pastor, um grande cantor, um grande líder, às vezes até um grande cara da teologia, como 2 dos nomes aí que o Dionei citou há pouco também, é uma pessoa de grande influência e referência, que às vezes até pela sua titulação, as coisas que ele fala são tidas como verdade, sem que haja uma consulta ao que dizem as Escrituras, e aí ele propõe mesmo, e inverte os valores, inverte tudo. Agora, o fato dele fazer isso, enganar, não exclui a responsabilidade que cada cristão individualmente tem de consultar as Escrituras. Eu resgato aqui Lucas 16 e o discurso de Jesus, quando falou do rico e o Lázaro. Tendo os dois ido para a região dos mortos, o rico estava em tormento e o Lázaro no seio de Abraão. O rico disse, deixa eu voltar lá para o final do 16, lá para o final dessa história que Jesus conta. Deixa eu voltar porque eu tenho 5 irmãos fazendo as mesmas coisas que eu fazia e eles vão vir para cá. Abraão, naquela figura de Deus, naquele antropomorfismo, diz para o rico assim, não, não vai voltar ninguém dos mortos para falar com eles. Eles têm a lei e os profetas, que os ouçam. Então, o fato de que a Escritura estava lá posta não excluía dos 5 irmãos do rico a responsabilidade que eles tinham de meditar na lei e nos profetas. Então, ainda que haja mestres fraudulentos enganando, e aí para eles há uma condenação, e eles vão levar um monte de gente junto, e o Dionei falou sobre lançar a rede, que eles vão pescar muitos peixes, isso é verdade, mas isso não exclui a responsabilidade que cada cristão individualmente tem de cumprir 2 Timóteo 2,15, que diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja ou manuseia bem a palavra da verdade. Ô Rodrigo, você falou de anticristo, foi com base nessa, porque eu vi que tem uma pergunta aí, pastores, o anticristo já está no mundo, e se ele, aí não porque é o seguinte, a Mansoni pergunta, essa parte A da pergunta que o Souza leu, e a parte B, está oculta aí para vocês,
E se ele está no mundo, quer dizer que os selos foram abertos? Olha, Sônia, nossa querida irmã Sônia, ela é muito abençoada e muito antenada, né? Gosta muito de estudar. O fato do anticristo estar ou não estar no mundo hoje é uma possibilidade, que ele já esteja no mundo. Agora, a questão dos selos, nós já falamos outras vezes, na minha opinião, e obviamente que é o que eu enxergo na Bíblia, que os selos só serão abertos não a partir do momento que ele está no mundo, mas a partir do momento que ele sair vitorioso e para vencer, o cara do arco. Vamos usar o arco, vamos entender que esse arco remete, o texto inicial que o Dionei leu, remete exatamente a surgir nesse impulso do engano, da língua mentirosa, da língua dissimulada, do encobertamento da verdade para convencer. Então, veja bem, o fato do anticristo até poder estar já por aí circulando nos altos escalões, fazendo reunião, fazendo conluio, acordo, articulando, costurando acordos por aí, não significa que os selos já tenham sido abertos. Por quê? Veja bem, uma das situações que precisam existir é que aquela besta fera, que tem 7 cabeças e 10 chifres, a palavra de Deus nos diz, o próprio Apocalipse nos diz que eles vêm com um único propósito no futuro. Inicialmente, eles darão autoridade à besta. Quem é a besta? O anticristo. Eles darão, são eles que colocarão, perceba, ele não vem com coroa. As nações é que o coroarão. As nações, o que é esse coroar? É a mesma coisa que dizer, eu estou te dando autoridade, eu estou abrindo mão para que você seja líder sobre nós. E lá na frente, eles têm um único propósito, essa besta. É fazer com que as nações da terra adorem a imagem da besta. Então veja que há uma situação aí, tanto governista e militar, quanto uma situação político-religiosa envolvida nessa história aí. Então o fato, Sônia, o Dionei, o Rodrigo podem complementar, o fato de o anticristo poder estar por aí já trafegando, não significa ainda que esse bloco de 10 nações, ou de 10 confederações, ou esses poderes alinhados aos chifres da besta, do surgimento, do ressurgimento desse quarto império, ou do império islamo-europeu, surgir na história aí da humanidade, o qual ele se tornará o grande líder, né? Não significa que ele já tem esse poder e essa autoridade toda. Então, os selos ainda, na minha opinião, não foram abertos. Isso independe do anticristo estar por aí trafegando ou não. Concordo. É uma opinião minha. Concordo, seguir, e vou acrescentar a Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Por quê? Sônia e demais, a abertura do selo implica no cavaleiro, no seu cavalo branco, com o arco e com a coroa. E até na aula de domingo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a minha RBD domingo, eu estava falando sobre a manifestação do anticristo. E eu citei Ezequiel quando ele vai dizer que o anticristo utiliza a coroa e o diadema como sendo a mitra sacerdotal. Então, os 7 anos da tribulação, a aliança do anticristo por uma semana implica nesse seu reinar, nesse seu acúmulo de rei-sacerdote. E aqui no Apocalipse 6, 1 e 2 diz assim: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco. Abriu o selo, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Então, na abertura do primeiro selo, gente, o anticristo recebeu o poder de que o Souza citou aí, do capítulo 2, capítulo 7, capítulo 2 e 7 de Daniel e 17 de Apocalipse, que é os 10 reis, os 10 dedos, os 10 chifres, entregando-lhe o poder. Então, quando o selo é aberto,
ele manifesta-se ao mundo e recebe o poder. Agora, o fato, concordo plenamente aí com o Souza, vamos ver o comentário do Johnny, o fato de que ele esteja aí transitando para lá e para cá, fazendo acordos, trabalhando nos esconderijos, nos sótãos, né, camufladamente, não implica a abertura do selo, porque a abertura do selo é o início, conforme disse o versículo 16 e 17 do mesmo capítulo 6 que eu estou citando, diz que os selos são a ira de Deus e do Cordeiro. Então, esse coroar do anticristo implica na abertura do selo. Então, os selos não foram abertos. Eu acho que esse texto de Apocalipse 6, inclusive, que fala do cavalo branco, que, como a gente já entendeu, vem com essas questões do engano, com a mentira, casa completamente com 2 Tessalonicenses 2, né, no versículo, eu vou ler só o 9, mas os outros, vou ler o 8 também, né, que então será de fato revelado o iníquo. Então fala do aparecimento dele, né? Tanto que no 9 ele fala: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, do engano, e com todo engano de injustiça os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui é muito importante as pessoas entenderem. Gente, amar a verdade é algo fundamental para um verdadeiro filho de Deus. O verdadeiro filho de Deus precisa ter esse amor, esse ardor, essa busca incessante pela verdade. Por quê? Porque primeiro, a verdade protege, ela liberta, protege você, porque te permite enxergar o que a mentira e a falsidade. Lembra? Porque tem várias falsidades, só existe uma verdade, mas as falsidades são inúmeras. Mas se você conhece... Multifacetado. E se você conhece essa verdade, não importa, você vai sentir o cheiro da mentira na hora. Inclusive, quando você pega aquele texto que o pastor Rodrigo citou, de 2 Timóteo 2,15, se não me engano, que é aquela consideração de Paulo, né, para Timóteo, para ele manejar bem a palavra da verdade, esse termo no grego para manejar a palavra da verdade, né, exato, ele fala justamente sobre interpretar ou analisar corretamente. Ou seja, ele não está falando só de você conhecer os versículos, de você só saber, né, como a Bíblia foi disposta, que livro, onde está determinada... Não, você precisa saber interpretar aquilo que está escrito corretamente. Aí sim você pode dizer que você maneja bem a palavra da verdade, né, que está relacionado a isso. Então, se você não tiver essa percepção, se você não tiver esse amor pela verdade, a ponto de dizer: Espírito Santo, como é que eu interpreto isso aqui? Me mostra a verdade desse texto, né? E na sua amplitude e na sua profundidade dentro daquilo que me é capaz, né? Se você não tivesse amor pela verdade, você corre o risco de cair na mentira e acabar amando a mentira. E é interessante porque aqueles que amam a mentira por muito tempo, assim como em Romanos 1, assim como outros textos, e assim como esse de 2 Tessalonicenses que a gente citou agora, você corre o risco de Deus te entregar para a mentira. Ah, Johnny, mas Deus não faz isso. Imagina, Deus, eu não faria, como é que Deus vai fazer, né? Tem aquela velha história, né? Deus não tem essa capacidade, não, ele ama demais, ele não vai fazer isso, não. Imagina, Deus não desiste de ninguém. A gente já falou aqui outras vezes, Deus desistiu de Saul, Deus desistiu de vários personagens bíblicos, decidiu dos filhos de Eli, nós citamos na live passada, né? Não só desistiu... Só lembrar de Romanos 1, né, Johnny? E próprio Romanos 1, que fala que Deus os entregou para... E justamente. Então, você vê esse padrão de Deus no Antigo e no Novo Testamento, né? E o ápice desse entregar, e aí é que entra essa questão, é aquilo que eu costumo dizer. Você já vê esse padrão ocorrendo ao longo dos séculos. As sombras, como o professor Rodrigo muitas vezes fala, né, a dupla referência, que nem sempre é dupla, na verdade são N referências possíveis até a verdade se consumar, né? Porque são sombras, e aí vem a realidade. E a gente vê isso. A sombra dos cavaleiros do Apocalipse já aconteceram várias vezes. Aconteceu no Egito, aconteceu
no exílio, aconteceu na destruição do templo pela segunda vez, e você vê ao longo da história, está acontecendo no mundo. Só que existe uma situação, que é o caso, por exemplo, do Apocalipse 6, em que isso é um fenômeno global. Ali, diferente, porque o que a gente vê? A gente vê regional, né? No Egito foi regional. No caso, por exemplo, do exílio, foi regional. A gente vê esses eventos regionais. Mas quando você entra para Apocalipse, nesse desenlace da tribulação, não é mais regional, é global. Então, você vai ver uma ação de juízo global. Isso significa o seguinte, por isso que você vai ter essa entrega para Satanás também global. Ah, é? Vocês amaram a mentira? Pois bem, chegou o momento do juízo global. Chegou o momento em que os meus 4 maus juízos, né, Ezequiel 14, 21, os meus 4 maus juízos vão andar e vaguear por toda a terra. Chegou esse momento. Então, como vocês amaram a mentira, porque aqueles que amaram a verdade, eu vou dar escape para eles. Mas vocês amaram a mentira, então tá bom. Agora eu vou entregar vocês para a mentira. E é o que acontece ali. Por isso que o texto diz... Exatamente. Por isso que o texto diz que Deus vai fazer a operação do erro, vai dar a operação do erro. Para que creiam na mentira. Ah, vocês amam tanto a mentira? Vocês querem isso mesmo? Tá bom. Eu entrego vocês para ela. Já que vocês querem tanta mentira, tanto entrega, e quando o Dionês fala essa questão de o nascido de novo precisa amar a verdade. Olha, você me jogou lá em Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Em outras palavras, quando o sujeito decide rejeitar a verdade, quando ele decide não amar a verdade, quando ele decide amar a mentira, quando é uma decisão, até a oração dele se torna abominável, gente. Então, tem uma leitura que as pessoas estão fazendo muito equivocada. Nós temos falado, estou resgatando aqui outra live nossa. Nós falamos aí que a confusão que as pessoas fazem a respeito do amor de Deus e de quem Deus é, porque ele está dizendo aqui, se não me falha a memória, foi na live passada e na live repassada. Isso. O Dionês chamou a atenção para o texto de 1 Samuel 2 e um outro texto também. No 2 ele vai dizer o seguinte, para Eli: eu disse que você seria sacerdote diante de mim eternamente. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei, aos que me desprezarem, serão desprezados. E aqui no 28:9, o Senhor está dizendo, o que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Eu costumo usar esse versículo para dizer para as pessoas assim na igreja. Às vezes o sujeito não está na igreja, ora e é atendido. O outro está, permita-me uma aspa, e não é atendido, porque o cara está na igreja, o cara está, de alguma forma, envolto com a Bíblia, com a fé, com a caminhada cristã, mas ele escolhe rejeitar a palavra, ele podia ouvir, ele podia aprender, ele escolhe rejeitar. Como é que a oração dele vai ser atendida? Ela vai ser abominável, conforme o texto está dizendo. Né? É mesmo. Se vocês me permitirem, eu queria trazer um pouquinho à tona aquele texto que o Dionei relembrou, que você já citou hoje, de 2 Timóteo 2, né? 15. Quando Paulo... É uma curiosidade, tá, gente? Mas é para vocês entenderem como a verdade era tratada com tanto cuidado pelo apóstolo Paulo, e a construção do manejar bem a palavra da verdade, ele remete à sua própria profissão. Quando Paulo usa a expressão ortotomonta dentro desse texto, ele está lembrando do fazedor de tendas. Para vocês terem uma ideia, a coisa era tão séria que as tendas eram construídas geralmente de peles. Então, elas tinham que ter um corte tão perfeito, mas tão perfeito, que ao unirem as partes do corte, não ficasse fresta nenhuma, para que ela pudesse dar cobertura, para que ela pudesse livrar da chuva. Então, o Paulo está falando justamente a esse exímio corte. Exato. Interessante isso. Porque nós não estamos mexendo com qualquer coisa, nós estamos mexendo com a palavra de Deus. Então, aquele que maneja a palavra de Deus,
ele tem que manejá-la com tanta lisura, com tanto cuidado, com tanto respeito e, acima de tudo, entendendo ser ela a verdade e não se desconectar em nenhum momento dessa verdade. O que nos leva a pensar no tema da nossa live de hoje, quando as pessoas perguntam, mas então como é que eu devo ler? Como é que eu devo entender as notícias sabendo que nós não sabemos de onde vêm, como são, o que é verdade, o que é mentira? O caminho é: volte para a tua verdade. Volte para a verdade na qual tu foste edificado. Volte para os rudimentos da fé, a palavra que tu aprendeste, como disse Paulo ao próprio Timóteo, desde a tua meninice. Ou seja, Timóteo já tinha alcançado um estado que ele não era mais criança. Ele já era maduro na fé. Mas foi na meninice de Timóteo, o Timóteo já tinha alcançado essa maturidade, mas foi na meninice de Timóteo que ele foi firmado na verdade. Então, como é que eu vou ler as notícias? Com base na verdade bíblica e não com base na notícia. Eu não vou tentar encaixá-la, eu vou conhecer a palavra, eu vou entender a palavra de Deus, eu vou saber manejar essa palavra como um exímio construtor de tendas, e aí, com base nisso, aí eu vou poder inferir, vou poder enxergar, opa, isso aí está na Bíblia, isso que está acontecendo está na Bíblia, eu vi isso em algum lugar. Eu sei que está aqui, porque eu já li, já aprendi, isso já me fortaleceu, e obviamente que o cara, aí entra a questão da fé. Aí o cara tem fé suficiente para manter a posição, porque o escudo dele está colocado, devidamente colocado para protegê-lo dos dardos inflamados do inimigo. Por que o cavaleiro, vamos fazer uma conjectura agora, está sem flechas? No meu ponto de vista, essas flechas já foram arremessadas. Mas o cara não tem, o cara vem como um apaziguador, um diplomata. Claro que vem, mas as flechas que o texto remete são flechas de engano, dardos inflamados do inimigo. Para quê? Justamente para detonar a tua fé, desconstruir a tua crença, detonar Deus, a fazer até mesmo as pessoas acreditarem naquilo que nós vimos, o negar Deus, o rejeitá-lo, o colocá-lo como algo que não é o próprio Deus que a Bíblia nos ensina a ser. Percebam isso. E vale lembrar que essa armadura... Por isso que esse proclamar... Desculpe, Diane. Não, e vale lembrar que essa armadura, ele também está cingido com a verdade, né? Ele está com o cinto da verdade, né? Além do escudo da fé, o cinto da verdade precisa estar nele, né, protegendo aqui também, segurando colocado. Tudo. Por isso que esse apresentar-se como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar, maneja bem a palavra, ele diz de proclamar o evangelho sem desvios. Né? É proclamar um evangelho sem desvios, proclamar um evangelho sem rodeios. Proclamar o que ele falou. Exatamente. Então você que está em casa, é por isso que é preciso compreender as Escrituras, ou saber o que diz as Escrituras, para proclamar o Evangelho sem desvios. Esse é um grande ponto de interpretar as notícias no fim do tempo, que é o tema da live, que é proclamar o Evangelho sem desvios. Por exemplo, tem uma pergunta aqui na tela da Juliana, anterior a essa, tem uma outra que ela fala de experimentos com chip. Mas eu considerei que a segunda que ela colocou já vai englobar a primeira e vai nos levar para uma análise do que nós estamos falando agora, que é proclamar o Evangelho sem desvios e ensinar o que diz as Escrituras. Juliana pergunta, começou a marca da besta? Saberemos com certeza qual é a marca? Antes disso, ela pergunta sobre experimentos com chip, sobre marca de besta. Porque uma coisa, Dionei Souza, que o público que está em casa presta atenção nessa parte, anota, grava, compartilha, corta,